Olá, eu sou a Bruna Povo e esse aqui é o Pensando em Voz Alta. Isso aqui é uma pausa, um momento para a gente refletir junto. Se você também está recomeçando, reconstruindo a vida ou só reajustando a rota, querendo viver com mais conforto e verdade, fica! A nossa conversa começa agora. A palavra conforto virou quase um palavrão no mundo do no pain, no gain, porque eu acredito que o conforto virou exatamente onde a gente precisa estar, às vezes, e isso muitas vezes pode parecer que se você não tá crescendo, você tá morrendo. Mas existe uma grande diferença, eu acho, entre conforto e acomodação. E aí fez-se uma confusão entre as duas coisas. O que é a dita da zona do conforto e o que seria mais corretamente, na minha opinião, a zona da acomodação. Para mim, a zona de conforto é uma fase em que você não precisa estar fazendo 1 milhão de coisas, freneticamente fazendo coisas novas, para você estar se sentindo satisfeita. Quando você já construiu alguma coisa, quando você já conhece o terreno, quando você pode respirar e relaxar, eu não acredito que seja estagnação, mas sim uma consolidação. Então, a zona de conforto para mim seria isso. Por isso eu sempre, na verdade, fui muito a favor dela. Diferente da zona de acomodação, que é quando a vida que você tem já não te satisfaz mais e você não tá fazendo nada para mudar, sabe? Quando a diferença não tá na motivação ou na movimentação, mas sim nessa satisfação, no quanto você tá bem com o momento em que você tá. Então, você, na verdade, não tá bem com esse momento e tá fugindo, na verdade, do desconforto de agir sobre isso. A partir do entendimento sobre cada uma dessas duas zonas, tentando entender as diferenças, né, do que cada uma representa, eu passei a me fazer algumas perguntas sobre o momento de vida onde eu estou. Algum tempo atrás, alguns anos atrás, algumas pessoas me perguntaram por que eu não tentava outra coisa, ia fazer audição para outras companhias e chegaram a me dizer que eu estava na minha zona do conforto, com relação à zona do conforto ser uma coisa ruim, que é o que todo mundo acredita. Eu passei a me perguntar, tá, você tá bem onde você tá, com o ritmo que você tem agora, ou você tá realmente evitando olhar para alguma coisa que precisa mudar? O que seria diferente na minha vida se eu agisse a partir dessa insatisfação, que se ela realmente é uma insatisfação minha? E não, eu não me considerava na zona de conforto, assim como as pessoas falavam, porque eu passei sim 15 anos trabalhando na Tessera, companhia de dança. Como bailarina profissional, eu só trabalhei na Tessera. E isso incomodava as pessoas, porque muitas achavam que eu tinha que ir atrás de outra companhia, de tentar outra coisa, de fazer mais com o que eu tinha como bailarina. Eu vou explicar por que eu não saí da Tessera e por que eu não acredito que seja a zona do conforto. Eu tive a sorte de encontrar uma companhia de dança com a qual eu me identifiquei. Eu sempre gostei muito do tipo de trabalho que a Tessera faz, a dança que a Tessera faz, que é a dança moderna, e eu sentia que na Tessera eu não precisava estar sempre me adaptando, eu não precisava estar sempre reajustando alguma coisa para me encaixar.
E isso era o que mais me atraía. Não era estar inerte, não estar fazendo nada. Pelo contrário, todo dia eu me sentia desafiada. Eu aprendia alguma coisa a mais. Eu estava sempre sendo instigada a buscar novas formas de fazer as coisas, procurar modos de operar na companhia. Mas não era um reajuste meu, era por causa de um personagem, era por causa de uma ideia, de um conceito, a gente estava sempre disposto a fazer aquilo. O método, mais ou menos, de criação, ele era basicamente o mesmo. Eu já estava realmente acostumada com os coreógrafos, com os colegas, com o modo como a gente operava e para onde a gente ia, né? Dançar no Teatro da Reitoria, dançar em Antonina e vez ou outra dançávamos em lugares diferentes, mas era sempre, tinha sempre uma linha, a forma como a gente trabalhava. E isso era algo que me interessava. Eu gosto de ter um padrão. Eu preciso de um ritual. Já falei muito sobre isso. Mas eu sentia que não é exatamente uma zona de conforto, porque eu não estava alienada, sabe, anestesiada. E é isso que eu acredito que seja, na verdade, uma zona de acomodação. O que me fazia feliz era que eu estava numa zona, para mim, de conforto, no sentido de que eu estava feliz e satisfeita, não acomodada, mas estava satisfeita com aquilo. E a minha intenção nunca foi, por mais que talvez eu pudesse ganhar um salário melhor ou trabalhar em condições diferentes e ter benefícios com relação ao meu trabalho, não era isso que eu estava buscando. O que eu sempre busquei foi essa satisfação de estar trabalhando com algo que realmente me estimulava e que me deixava feliz e satisfeita com o meu trabalho, com a minha arte, e que aquilo significava muito para mim, mais do que qualquer quantia que eu pudesse ganhar em outra companhia. Então existem para mim alguns pontos que são pontos positivos com relação à zona de conforto. O primeiro deles é a clareza mental, o que significa para mim que eu não estava em modo sobrevivência, precisando de adaptação constante. Eu pensava melhor, eu tomava decisões, eu tenho decisões alinhadas com quem eu sou. Então é por isso que eu me identificava com esse trabalho, por exemplo, da Tesser, porque ali realmente me sentia numa zona de conforto, que foi essa fase de ter clareza mental, por exemplo, profundidade em vez da dispersão, né? Porque eu acredito que o conforto, quando você está em conforto, ele te permite aprofundar o que já existe. Por exemplo, um relacionamento, uma habilidade, que era o meu caso, que era da dança. Sempre pude aprofundar os meus conhecimentos, né, nesse sentido. Ou, por exemplo, um projeto, né, quando você está nessa zona de conforto, em vez de você ficar sempre começando do zero. O que te permite também uma presença mais real, porque é mais fácil você estar presente quando você não está na correria de evoluir, de provar, de conquistar alguma coisa o tempo todo. E é sustentável, porque o que é feito com essa tranquilidade dura mais, né? Então, projetos, vínculos, hábitos, principalmente, ele se sustenta melhor quando não nasce desse desespero de fazer mais, eu acredito. E acaba sendo uma potência silenciosa, porque não é ausência de força, mas é uma força que não precisa gritar, que não precisa ser em voz alta. E é claro, existem os pontos negativos, eu não tô dizendo que é tudo maravilhoso você ficar na zona de conforto.
Não é sobre isso. Mas sem moralismo, vamos dizer que os riscos, na minha opinião, são menores, porque o risco é a anestesia. Pode sim, o conforto ele pode sim adormecer uma percepção em você mesmo de que alguma coisa mudou, porque a vida muda, a gente muda, e o que era confortável, ele pode se tornar, sem que você perceba, pode se tornar pequeno. E aí você confunde a paz com a inércia, porque às vezes a quietude, ela é real. E muitas vezes é isso mesmo que a gente está buscando, é ter essa paz, essa tranquilidade, certo? Mas ela pode se tornar a evitação. Você pode estar evitando agir sobre alguma coisa, você pode estar evitando perceber alguma coisa que está incomodando, que traz a insatisfação. Então vale mesmo um exercício honesto de fazer essa diferenciação, se é paz ou se é inércia. E o julgamento externo, para mim, é um grande ponto negativo, porque quem está em conforto consciente, que é a minha busca nos últimos anos, precisa lidar com uma pressão do mundo que confunde, né, o descanso com o fracasso, como a gente já falou. O descansar com culpa de que está descansando não é descanso, porque a gente vive nessa lógica de que se você não está em movimento, se você não está crescendo, você está morrendo, você está fora do jogo, e isso é fracasso, e eu não concordo com isso. Existe a necessidade do descanso, da pausa, e desse momento de paz. Então, claro, é necessário fazer a diferença entre essas coisas. O que é acomodação e o que é realmente conforto. É isso que eu acredito. Porque existe esse peso, né? Um peso grande, que é desse julgamento externo. Então, você conscientemente estar na sua zona de conforto exige que você saiba lidar com isso também, esse emocional, né, que vem de uma pressão externa. Eu não tô dizendo que o conforto é sempre sagrado, aí é que tá. Eu tô dizendo que ele merece ser avaliado e não execrado. A gente pode testar, a gente pode perceber e tem que estar aberto a estar errado também, a perceber que não era conforto, não era só estar confortável, era uma acomodação. Eu tava fingindo aqui que tava tudo bem, e na verdade não tá. Por quê? Porque eu tô evitando agir, evitando o desgaste, né, de ter que fazer alguma coisa pra sair do lugar, pra mudar. Então, por isso que eu acredito que a diferença também seja dessas duas palavras, porque estar confortável é diferente de estar acomodado. E aí veio uma coisa que eu percebi, e tem muita gente falando, né, tem sido muito percebido, no nosso mundo atual, digital, tudo muito rápido, que é o doom scrolling. Eu não sei se você já ouviu falar, mas o doom scrolling, ele é uma versão digital, na minha opinião, da acomodação. O doom scrolling, ele acontece, aquele looping de você ficar rolando feed, e porque ele anestesia a gente, né? Ele acontece por causa do algoritmo, que ele acaba dando mais para você daquilo que você já curtiu. E a gente curtiu, geralmente, porque existem ali gatilhos emocionais, inclusive, a neurociência até vai explicar isso, que você acaba querendo mais daquilo também. E o algoritmo, ele trabalha com isso. Só para dar um exemplo, quando a gente tá assistindo, outro dia eu tava assistindo um vídeo muito bonitinho de filhotinhos, cachorro,
bocejando e brincando e ai, tudo muito fofo, muito bonitinho. Eu curti um deles. E em seguida, eu continuei passando o feed e acho que apareceram mais uns 3, 4. Eu nunca tinha visto antes um vídeo de cachorrinho no meu, no meu feed. E eu curti, porque era muito bonitinho, eu tava vendo com o meu filho, mostrei pra ele. E aí ele falou, será que tem mais? Que ele já sabe da existência disso. E a gente percebeu que ficou um tempão ali só pra ver os vídeos de cachorrinho, que causa uma mini dopamina, assim. O doom scrolling, ele pode até ser identificado como você tá parada consumindo a ansiedade do mundo, porque ali é um ritmo frenético, né, que fica aparecendo notícias. Muitas vezes a gente vê, eu não vejo mais muita televisão, é bem difícil assistir, por exemplo, noticiário ou mesmo novela, qualquer coisa assim, mas eu vejo muito no feed do Instagram, TikTok, do YouTube, tudo isso com muito mais frequência do que eu assisto a televisão. E muitas vezes a gente fica sabendo as notícias, fica sabendo de muita coisa pela internet, né? Pelo nosso celular. E ali você acaba consumindo toda essa ansiedade. E inconscientemente a gente vai atrás de uma notícia boa, de uma resolução, de um alívio, que nunca vem. O algoritmo, ele meio que foi feito para isso. Não é exatamente uma fraqueza sua. Mas por que acontece? A dopamina da novidade, que a gente busca, vem a cada novo post uma micro recompensa, como uma micro recompensa. É uma ansiedade que está disfarçada de você estar por dentro, porque a gente está buscando informação, né? Que é uma coisa que é considerado que é importante, que a gente tem que fazer, que você tem que estar por dentro de não só de tendências, mas das notícias, do que está acontecendo no mundo e tal. E com isso você acaba buscando uma fuga do silêncio, uma fuga dos seus próprios pensamentos. A gente não fica mais sozinho com a gente mesmo, a gente nem sabe muito bem fazer isso. E aí cria-se um hábito. A criação do hábito, ela vem de um gatilho que gera uma ação que cria uma recompensa. E isso forma um hábito. A gente acaba formando esse hábito, principalmente dessa de ficar rolando feed, porque teve um vídeo ou um post, alguma coisa que trouxe esse gatilho, e aí você assistiu o vídeo inteiro e se sentiu satisfeito naquele momento. É a micro recompensa. Então você criou um hábito, e toda vez você precisa fazer isso, continuar fazendo isso, quando você sente esse gatilho primeiro. Então eu acho que existe uma maneira de sair do loop que eu já venho tentando fazer. Não tô dizendo que eu não faço, tá? Eu também faço doom scrolling. Então é uma coisa que é necessária. Eu fui investigar, eu leio muito sobre hábito, eu gosto, né, de pesquisar, de ler sobre essas coisas. E eu percebi que existia, né, essas ações que a gente pode fazer. Eu vi que algumas delas têm funcionado bem, que eu acho bem importante, inclusive, pra gente aprender a ficar sozinho com a gente mesmo, com os nossos pensamentos. São coisas importantes. Primeiro, é nomear o gatilho. O que é esse gatilho que eu falei? Geralmente, você vai prestar atenção que você começa a rolar o feed por algum motivo, não especificamente do post ou do vídeo, mas como você estava se sentindo. Então nomear isso é bem importante. Por exemplo, eu geralmente quando eu tô entediada, então, mas pode ser por ansiedade, ou quando você tá esperando alguma coisa, a gente costuma tirar o celular e vai ficar rolando feed quando você tá esperando um tempo, alguma coisa passar. Muitas vezes acontece que a gente só tá com medo de ficar quieta,
em silêncio, realmente sozinho. E quando você sabe qual é o gatilho, isso pode mudar esse jogo. Mas aí, tirar o celular completamente sem oferecer alguma coisa no lugar pode não funcionar para o seu cérebro. Então, o que você pode fazer? Você precisa planejar, pensar o que você pode fazer por 5 minutos que te traga de volta para o corpo. Quando você reconhece esse gatilho. Então, no meu caso, por exemplo, geralmente quando eu tô entediada, eu vou pegar o celular. Ou principalmente quando eu tô esperando alguma coisa e isso esperar me causa ansiedade, então eu vou pro celular. Algumas das coisas que eu testei foram caminhar descalça pela casa, na grama, ir até o banheiro que tem o piso gelado. Alguma sensação na sola do pé faz com que eu volte pro corpo. Simplesmente levantar e tomar água. E, nossa, como é estranho você pegar um copo de água, enchê-lo e tomar essa água. Eu tô sempre com garrafinha por perto, porque eu tenho alguns problemas de saúde que eu tenho que estar tomando muita água durante o dia. Então eu sempre tenho uma garrafinha por perto. Mas para fugir de ficar rolando feed, eu realmente levantei e fui até a cozinha para pegar um copo de água e para tomar em silêncio. É bem difícil fazer isso. Outra sugestão, que foi uma coisa que eu fiz e funcionou para mim, é tirar os aplicativos das redes sociais da tela principal do meu celular. Eu criei uma pasta, né, um grupo de aplicativos todos, e eu deixei separado numa segunda tela. Então, na primeira, eu tenho as coisas que eu uso para trabalhar, para estudar, por exemplo, na primeira página quando eu abro o celular. E aí, na segunda, estão os aplicativos de redes sociais e entre outras coisas, mas é um pouco mais difícil de acessar, não deixar tão fácil, né? Ou até eu fiz isso no celular do meu filho, que é ativar o limite de tempo em cada aplicativo e à noite colocar o celular em outro cômodo. Até porque quando desperta, se ele estiver muito perto de mim, eu só desligo o despertador e continuo dormindo. Não funciona. Então eu deixo ele longe, porque aí eu tenho que levantar e tal. Mas principalmente porque eu criei uma rotina noturna em que eu não uso o celular, porque eu já trabalho com o celular também, então uma das coisas para me tirar dessa zona de conforto de ficar ali rodando o feed até altas horas da noite, que eu já fiz isso. Não, eu pego um livro, eu tenho um chazinho do lado, uma coisa assim, então o celular já fica longe, porque ele também precisa despertar no outro dia, às 6 da manhã. Então, são ações que você pode fazer, que é uma pequena fricção, que faz uma grande diferença para não passar tantas horas no celular e principalmente nas redes sociais, só rolando feed, como se isso fosse normal. E outras duas coisas que são bem importantes para isso é batizar o hábito, que no caso é o doom scrolling. Então, perceber quando você vai fazer isso, dizer para si mesmo, eu estou fazendo doom scrolling agora. E aí, essa quebra do fluxo, quando você sai do automático, faz com que você interrompa até a ação. Muitas vezes não interrompe a ação, eu só disse, doom scrolling é isso que eu tô fazendo, e continuei fazendo. E depois de um tempo eu comecei a perceber, eu fico chateada comigo mesmo que eu tô fazendo isso. É bem importante. E outra é permitir o tédio. E essa é uma coisa que eu tenho tentado fazer, porque eu estou numa semana do meu... Eu tô fazendo uma série documental também aqui pro YouTube, que
Eu li alguns livros, estou fazendo a leitura de alguns livros que falam sobre criatividade, e um deles é O Caminho do Artista, onde a autora sugere várias tarefas que a gente faça a cada semana, para você ir voltando para uma vida criativa. Principalmente direcionado para artistas que têm bloqueios criativos, mas tem muito conteúdo para que todo mundo faça. Você não precisa ser artista para realmente ter uma vida criativa. E eu achei muito interessante que a quarta semana, que é a semana onde eu estou, ela pediu para não ler. A leitura faz parte da minha rotina noturna, que eu acabei de falar. Então tem sido bem difícil, assim. Mas eu acho que o tédio é um antídoto subestimado, por exemplo, para o doom scrolling. Ele é um espaço onde a criatividade e um descanso real podem acontecer. A nossa geração perdeu a tolerância ao tédio, né? A gente foi se acostumando com tecnologia, com a maneira como as coisas foram feitas, estão sendo feitas, né? Que a gente tem streaming, por exemplo, que a gente não tem que esperar mais horas de abertura, intervalos, não tem mais nada disso quando a gente tá tá assistindo, né, um filme, uma série, e a gente acaba fazendo algo parecido com o doom scrolling quando a gente tá assistindo série, por exemplo. A gente não precisa assistir a série inteira, a temporada inteira, numa sentada só. A gente não tem mais paciência, né, para esperar as coisas, para sentir tédio mesmo. A gente não tem tolerância para isso. A gente foi perdendo isso com o tempo. E eu acho que isso tem um custo alto, porque a gente não se deixa mais, por exemplo, eu tenho que estar lendo um livro sobre criatividade para voltar a ser criativa. Não faz nem sentido, gente. O doom scrolling, a gente tem que entender que não é descanso. E nem mesmo quando a gente senta para assistir uma série inteira no dia que ela saiu no Netflix. Não é descanso, isso é uma acomodação. No caso do doom scrolling, acomodação digital. Você não tá bem, mas também não tá fazendo nada para resolver isso. Você tá só consumindo mais ansiedade. Tá consumindo a ansiedade do mundo inteiro como se fosse sua. Outro fator que me incomoda bastante quando a gente fala de conforto, né? Não como zona de conforto, como a gente falou até agora, mas estar confortável. Eu sempre trago muito essa ideia de viver com mais conforto e verdade, porque uma das coisas que me incomoda muito é a mulher ter sido colocada nesse lugar de que para estar bonita, para viver nesse mundo, a gente tem que ter um certo tipo de corpo. E para nós, as roupas sempre são pensadas, sempre não, né? Hoje em dia não mais tanto, mas elas são pensadas para dar um destaque para o corpo de alguma forma. E isso geralmente traz, isso é histórico, eu não tô falando só das roupas de hoje, mas muitos tipos de roupa que trazem muito desconforto para nós, para o nosso corpo. E nesse sentido, acaba que a gente acostumou que o desconforto é quase natural para nós mulheres. Então hoje você não só se vestir-se com mais conforto, mas viver com conforto, aprender a descansar, aprender a não se sentir culpada quando você não dá conta, quando você está na sua zona de conforto, se sentir satisfeita e confortável com onde você está. Isso é muito importante, na verdade, e não até um ato político para a mulher se vestir com conforto, viver com conforto na sua verdade, encontrar sua identidade. Eu dei o meu exemplo
de que muitas pessoas falaram muito sobre eu estar numa zona de conforto dentro do meu trabalho, fazendo uma coisa que eu amo e que eu sou boa em fazer. Eu estudei por muitos anos para ser uma bailarina profissional e eu alcancei esse sonho, eu realizei esse sonho de ser uma bailarina profissional numa companhia profissional de dança. E eu vou te dizer que acho que de 5 pessoas que me disseram que eu estava numa zona de conforto, 3 são homens. Não sei por que assim a gente chegou no episódio 10, esse é o episódio 10 da primeira temporada, estamos chegando ao fim dessa temporada de reflexões, né, de estar pensando em voz alta, e eu acho importante lembrar que assim como eu falo da gente buscar uma vida com mais conforto, é buscar uma vida com verdade. A maior clareza que eu tive de quem eu era, do que me fazia feliz, do que sempre me fez satisfeita, foi os 15 anos que eu estive na Tessa. Eu acho incrível o quanto é necessário que se deixe a mulher sempre num lugar de desconforto, em que ela tenha que estar se adaptando, que ela tenha que estar sempre buscando melhorar. Parece que a gente nunca vai ser suficiente. Com relação ao nosso corpo, isso é muito importante de deixar claro que o corpo da gente muda com tudo, com o tempo, com a idade, incha no calor e a gente fica mais fininha no inverno. Às vezes é diferente para uma, para outra, mas em geral a gente muda o tempo inteiro. Durante o mês a gente tem basicamente 4 fases de um ciclo, entre outras coisas, que faz com que o corpo da gente mude também, porque é aqui dentro que acontece, que faz com que a mente da gente mude, que são hormônios, que são milhões de coisas acontecendo. Então, eu, por experiência própria, por opção, desisti de usar qualquer coisa que me aperte. E outras coisas, roupas mais folgadas, calças mais largas, que não fique justa na perna, camisetas, camisas, roupas que me deixem mais à vontade, vestido. E a segunda coisa que eu fiz nesse sentido, de me sentir confortável no meu próprio corpo, é fingir que eu não vejo quando eu estou usando uma coisa que as pessoas consideram estranha ou difícil, que não é legal, porque tem sempre um padrão, né? Porque, sei lá, eu vou num aniversário, eu visto tal coisa. Se eu tô no dia a dia, eu me visto assim. Eu só uso salto alto pra ir num evento específico. Sempre alguma coisa assim. E eu tenho roupas que eu amo usar, que sempre tem uma cor extravagante, umas coisas assim que eu gosto. E eu não uso porque existem esses padrões. Isso é outra coisa. Eu finjo que as pessoas não estão achando estranho. Porque a potência de você estar confortável num salto alto, do mesmo jeito que é estar confortável num tênis, do mesmo jeito que é confortável uma camiseta, assim como é confortável você estar num vestido de gala, porque você está confortável com quem você é, conhecendo o seu poder, entendendo a potência daquilo que você acredita, daquilo que você fala, porque nós somos mulheres e somos fortes sim. Porque é mais fácil a gente se esconder. Então, se eu fizer assim, se eu tiver sempre assim com uma roupa tal, se eu tiver aqui me apertando assim, se eu fizer isso aqui que ele falou, isso aqui que ela falou, eu acabo me escondendo de quem eu realmente sou, porque aí é mais fácil. Porque daí as pessoas vão gostar de mim. Só que é tão difícil quanto você se anular, você só querer agradar os outros, porque a gente não agrada todo mundo.
eu te convido a fazer essas perguntas nessa semana, né, nos próximos dias, antes de dormir. Se, por exemplo, hoje eu tava na minha zona de conforto, tava só no conforto, ou na zona de acomodação. Sem julgamento mesmo, assim, é uma coisa que é pra gente observar, porque eu acredito que conforto pode ser potência. Conforto é potência. A potência de quem sabe onde tá e que tá bem com isso e que sabe continuar levando, que vai continuar confortável. E muitas vezes a gente não vai continuar confortável sempre, mas que a gente sabe onde é esse lugar, o que é estar confortável e saber lutar para isso e ir atrás disso, né? Em busca disso. Esse é o penúltimo episódio da temporada. Nós temos mais 2 episódios e eu vou fazer uma pausa novamente. É importante que a gente saiba fazer essas pausas entre os projetos e eu quero voltar com muito mais conteúdo para vocês. Então eu agradeço mais uma vez por pensar comigo e eu espero você no próximo aqui pra gente pensar junto.